Tem mais coisa debaixo desse tapete do que pelo na cueca do Pacheco. Pelo menos vocês deem um like aí. Confirma se deu, aperta, repete, comenta. Comenta qualquer coisa. Boca suja chegou. Aquele que nenhum canal quer ver passar na frente chegou. Então compartilhe o link. Vocês sabem que eu não tenho papa na língua. Vocês sabem que eu aguento na minha lomba tudo aquilo que vocês querem falar. Não tem ninguém me buzinando o que eu posso falar e o que eu não posso. Aproveite enquanto eu estou vivo, aproveite enquanto eu estou solto. Isso é uma matéria do Globo. O Globo, né? Que agora o jornalismo é Vogue, Vogue, let your body move to the music, hey, hey, hey. Mas em 2021, né? 11 de dezembro de 2021, a matéria era essa. Sem provas, Bolsonaro associa vacina contra a Covid a suspeitas de embolia em trombose. Em primeiro lugar, olhem esta manchete, o título desta matéria, que desgraçado. Sem provas, Bolsonaro associa vacina contra a Covid a suspeitas de embolia e trombose. Primeiro, se fosse com prova, não seria suspeita. Seria uma associação da vacina com a embolia e com a trombose. Então é desnecessário. É um recurso de redação malicioso. Mas isso foi publicado lá em 11 de 12 de 2021, que ele falou das suspeitas da Covid, da vacina da Covid causar embolia e trombose. Mas o fato é que hoje, dia 30 de abril, o Paulo Capelli, grande Paulo Capelli do portal Metrópolis, ele publicou a seguinte matéria: AstraZeneca admite à justiça efeito colateral raro na vacina da Covid. E dentro da matéria, Pitoli, o Paulo Capelli escreve o seguinte: a AstraZeneca reconheceu que a vacina, aspas, palavras da AstraZeneca, pode causar síndrome de trombose com trombocitopenia, que é a sigla TTS, fecho aspas. Aí continua o Capelli. Essa condição é caracterizada pela formação de coágulos de sangue, o que aumenta os riscos de entupimento de veias e artérias. Antes mesmo da AstraZeneca assumir perante a justiça esta questão, isso aqui não é um comentário anti-vacina, não. Isso aqui é um comentário anti-estupidez. Vou deixar claro. Nunca fui anti-vacina, tomei vacina porque era de graça, se é de graça eu tomo até injeção na testa, como disse o Mussum. Mas, de fato, quando a gente pensa na indústria farmacêutica, a indústria farmacêutica ela leva um tempo considerável para desenvolver uma droga que combata uma determinada doença. Sempre foi assim e é assim até hoje. A vacina da Covid foi desenvolvida na velocidade da luz. A velocidade da luz. Quando uma vacina foi desenvolvida, da Pfizer, por exemplo, e o governo começou a negociar com a Pfizer, e aí começaram a chamar o Bolsonaro de genocida, é que a gente sabe só parte das histórias, e se tem um erro crasso da administração Bolsonaro, foi colocar pessoas inábeis para fazer a comunicação do governo. Inábeis. Inábeis à beira de serem estúpidas. Porque se a comunicação tivesse sido feita
de uma maneira mais eficaz, nada dessa narrativa, ou a narrativa teria acontecido, nada teria acontecido com essa narrativa, ou essa narrativa não traria tantos danos à imagem dele. O que aconteceu? Quando a Pfizer veio comercializar, o que acontece? A Anvisa não conhecia, não tinha aprovado. E no Brasil, queira ou não queira, a legislação proíbe que se comercialize e que o poder público compre uma droga não aprovada pela Anvisa. Não só a Anvisa não tinha aprovado, como o FDA americano ainda não tinha aprovado. Tanto é que no Brasil passou a vigiar o seguinte: se a Anvisa não aprovar, quando dois órgãos internacionais de respeito, como a Anvisa e o órgão de controle de medicamento da União Europeia, se dois desses órgãos aprovarem, a gente compra. E quando teve a reunião com a Pfizer, quando a vacina ainda não estava aprovada, qual é que foi a condição de venda? A venda vai ser a um preço X. Era mais barato naquele momento? Era. Por que era mais barato? Primeiro, porque ela estava sendo vendida sem a garantia de surtir efeito. E ela estava sendo vendida com uma cláusula em que o governo se responsabilizava por todo e qualquer efeito colateral da vacina. É claro que qualquer pessoa com mínimo de bom senso não vai fechar um negócio desse. Você vai comprar uma vacina para 215 milhões de brasileiros, sem a garantia de que ela funcione, e sem que o laboratório seja responsável por efeitos colaterais, que não se sabia quais poderiam ser, mas que já se desconfiava, porque quem produz uma droga sabe qual é o efeito que ela tem no corpo. E tendo participado dessas reuniões, Bolsonaro sabia dessas suspeitas. E como ele não é um fármaco, ele não é presidente de farmacêutico, é óbvio que a única informação que ele vai ficar é com a suspeita dessas reuniões. Faço um ponto aqui para fazer uma digressão no ano passado, com a Anísia Trindade. A vacina contra a dengue foi aprovada em março do ano passado. A Anísia Trindade não comprou. Um dos argumentos era que ela precisava estudar melhor os efeitos colaterais. Ponto. Volto agora para o Bolsonaro. Então crucificaram Bolsonaro por conta disso. Aí hoje, um ano e 5 meses praticamente, 17 meses depois, 17 o Katsu, 29 meses depois desta matéria deu Globo, a AstraZeneca vem e confirma a suspeita de Bolsonaro. Confirma. É claro que dentro de todo esse discurso, como eu falei, pela falha do setor de comunicação, ele fez muita brincadeira indevida. Mas com relação à trombose e à embolia, ele estava certo. E isso pegou. Isso contou no pleito eleitoral de 2022. Aí eu pergunto, a Rede Globo, as organizações Globo, terão que indenizar o Jair Bolsonaro por esta matéria? Porque a grande verdade é que se um jornalista, e não um jornalixo, se um jornalista que sabe o que é jornalismo, ouve de um presidente que a vacina da Covid é suspeita de causar embolia e trombose, esse jornalista, primeiro, ele tem que ir atrás do laboratório. Ele tem que ir atrás de casos clínicos. Mas não.
O jornalista entregou ao Bolsonaro o trabalho que era do jornalista. Ah, o Bolsonaro falou sem prova, então eu vou falar que sem prova ele falou, então acabou. E eu acabo com a honra, com a imagem social do Bolsonaro. Aí hoje, 29... Porque o tempo é o senhor da razão. Sempre é assim. Dê tempo ao tempo e o que é verdade vai emergir. E o que não é verdade vai flotar. E quando a gente olha os casos de trombose em pessoas que viajam de avião no último ano de 2023, pessoas jovens, houve um surto de trombose. Essas pessoas já estavam vacinadas, mas agora vem a AstraZeneca e confirma aquela suspeita revelada pelo presidente Bolsonaro e, porque a revelou, porque revelou uma verdade, ele foi crucificado como se isso fosse uma fake news. E, na verdade, era uma true news. Quem é que responde o que agora? Será, ô Pitoli, que o Bolsonaro vai processar a Globo por danos morais, ou Globo por danos morais, e o juiz vai falar que ele não tem direito, que só quem veste vermelho tem direito no país? Era esse o comentário que eu queria fazer disso aqui. Pavi, tem um detalhe, no Reino Unido já tem pedidos de indenizações que chegam a 100 milhões de euros por conta do estrago causado pela AstraZeneca com esse imunizante na população popular. Então, quer dizer, não era só uma suspeita, acaba se confirmando, a justiça no Reino Unido já dando ganho de causa a esses vários pedidos de indenização. Então, se quiser mover uma ação, história para contar que não vai faltar, viu, Pavi? O duro você está falando de países democráticos, né, Pitoli? Essas indenizações são dadas em países democráticos. O Bolsonaro é sujeito de direito do judiciário brasileiro? Pavi, nos Estados Unidos já está suspensa a aplicação desse imunizante da AstraZeneca, já suspensa justamente por conta desses efeitos colaterais, que o laboratório disse ser raro, entretanto, Pavi, raro foi a sua Para um laboratório falar que é raro, meu amigo, tem coisa debaixo desse tapete. Tem mais coisa debaixo desse tapete do que pelo na cueca do Pacheco. Já pediu para curtir, você veja, eu com caganeira estou aqui, né? O Pitoli é muito profissional, mas eu não. Então eu com caganeira venho, então pelo menos vocês deem um like aí. Confirma se deu, aperta, repete, comenta e compartilha, passa o link. Eu gosto de ver gente, eu gosto de multidão. Então compartilha o link para as pessoas chegarem mais. Ainda tô podendo falar, ainda tô solto, ainda tô vivo. Let your body do the music. Hey, hey, hey.